Sejamos todos muito bem-vindos, um bom dia para todos nós, nessa jornada linda que está acontecendo desde o início deste mês de outubro e que deverá se estender pelo mês de novembro também, trazendo assuntos que nós acreditamos que estão na pauta do dia para todos nós. E como na antroposofia e na pedagogia Waldorf, a gente tem uma visão ampliada do ser humano, uma visão mais integral do que é ser humano, nós temos algumas percepções, algumas ferramentas que nos ajudam a entender, inclusive, a si mesmo e as relações, de um ponto de vista, de uma perspectiva bem mais ampla. Então, o nosso bate-papo de hoje, que vai ser um bate-papo investigativo também, ele vai buscar nos trazer um pouco dessas percepções ampliadas, que são oferecidas graciosamente, tanto pela antroposofia quanto pela pedagogia Waldorf. Para nós começarmos, eu convido a todos que fiquemos em pé por um instante. Vamos preparar o nosso corpinho lindo para escutarmos uns aos outros, não é? Muito bom. Estávamos sentados, né? Então nada como uma boa espreguiçada. Espalha bem os braços. Deixa o coração bem num lugar bem gostoso, bem amplo. Pode esticar as pernocas. Dá uma chacoalhada no chocalho. Para dar uma movimentada boa nessa energia. Muito bom. Bem-vindos todos, bem-vinda a toda a sagrada presença que está aqui nesse momento. E aí, a gente canta para uma presença constante e que normalmente a gente dá como garantida, então a gente não presta muita atenção, a não ser no dia a dia de uma pedagogia Waldorf, né? Então a gente vai usar primeiro o braço direito e a gente vai fazer assim, ó. Bom dia, linda luz do sol. E aí com a esquerda também. Bom dia, linda luz do sol. As duas agora. Bom dia, linda luz do sol. E para fora. Bom dia, linda luz do sol. E veja aí onde o sol está. Volte-se para o lado dele, se for uma janela, se for uma porta, onde tiver o sol. E vamos agradecer. Muito gratos pela sagrada presença, linda luz do sol. E aí tem uma outra canção que diz assim, ó, vocês podem ir acompanhando nos gestos e quem for se sentindo à vontade vai cantando junto, tá? Eu vou procurar fazer bem lento. É assim, ó. As mãos vão para o coração e a gente canta assim. Amo você, você me ama, somos uma família feliz. Com um forte abraço e um beijo eu te direi, meu carinho é pra você. Agora todo mundo já sabe a letra, então bora, todo mundo junto, vai lá. Amo você, você me ama, somos uma família feliz. Com um forte abraço. E quem tem alguém para abraçar aí, por favor, abrace quem está perto. Com um forte abraço e um beijo te direi, meu carinho é pra você.
que o coração perceba o seu próprio amor para que este e todos os encontros possam se abrir em flor. Mais uma vez, que o coração possa se perceber como amor, para que este encontro e todos os outros se abram em flor. Podemos sentar. Vamos começar a nossa investigação. Podem preparar aí a lupa, o caderninho de anotações. O cachimbo do Sherlock. Vou pintar uma cena para vocês. Tem uma criança na sala. E a mãe trouxe, ou o pai, trouxe o café da manhã e colocou na mesa para a criança tomá-lo. Mas a mãe trouxe um guardanapo para a criança limpar a boquinha. E o guardanapo é tão bonito. Ele é tão cheio de florzinhas. Tem até uma joaninha. E além do guardanapo de florzinhas com uma joaninha, que já seria o suficiente, né? Tem também uma colherinha. E a colherinha, quando a criança toca nela, ela é meio gelada. E aquilo é tão engraçado. E quando ela fica com a colherinha na mão, e ela fica assim, apertando um pouco assim a colherinha nas mãozinhas, ela sente que o frio vai embora. E que a colher fica quentinha também. E aí tem a mãe ou o pai. Ah, detalhe, a criança ainda não está vestida, ela ainda não se penteou, ela ainda não escovou os dentes e, bem, ela ainda não tomou o café da manhã, como vocês puderam notar. Ela ainda está apreciando o guardanapo, a colherinha, a potência da mãozinha, né? Que sente de um jeito, sente de outro. A mãe ou o pai já fizeram 77 coisas até aí. E eles precisam fazer outras 77. E quando eles voltam após a 77ª coisa que fizeram, e eles chegam de volta na sala, esperando que, claro, a criança já tomou o café da manhã. Aliás, de preferência, ela já se trocou, ela já se penteou, ela já até escovou os dentes, ela está prontinha para sair. E aí a mãe ou o pai, né, cai, né? O meu mundo caiu, né? Assim que vê que a criança sequer começou a tomar o café da manhã, porque por algum motivo ela está mexendo na colher, na estúpida colher, e no guardanapo, que eu não sei por que está na cabeça dela nesse momento. Não sei por que, ela pôs na cabeça o bendito guardanapo. E aí eu queria saber a continuação dessa cena. Se vocês, como detetives, sabem o que vai acontecer a seguir. Aí eu gostaria realmente de ouvir de vocês, né? Quem quiser comentar como acha, né, que será a sequência dessa cena, eu aprecio muito o auxílio nesse momento. Mas você ainda não tomou o café? O que eu já te falei. E eu já te falei várias vezes, né? Não é só que eu já te falei, eu já te falei 1 milhão de vezes. Uhum. Muito bom, Mário.
além de ter falado 1 milhão de vezes, o que mais que surge, né? Tem alguém que teria alguma outra, algum outro desdobramento além dessa fala? Oi, Tuti. Eu lembro do Nicolas fazendo isso, viu? Ele fica horas tentando comer, ele fica brincando. Mas eu acho que teria que trazer o elemento para dentro da comida, sabe? Alguma coisa na brincadeira para ele despertar. Eu falei, calma, então é como se fosse um amiguinho, um personagem, alguma coisa assim, mas acho que teria que entrar dentro do conto para ele poder comer. Mas é da criança, né? É da criança. Muito bom. Na verdade, normalmente nessa cena, né, já que está todo mundo muito encabulado ainda, né, normalmente os pais ficam muito irritados, né? Existe uma irritação muito grande pelo fato de nós já temos falado 1 ou 10 vezes ou 20 vezes o que era para ser feito e não foi. E além disso, o adulto está, na verdade, né, bastante pilhado pelo fato de que ele já fez 77 coisas e ele tem outras 77 para cuidar, né? Então, como que eu vou dar conta, né, se a criança nem comeu ainda, né? Ela está brincando, literalmente, né? E aí, a gente pode olhar, então, para isso com o devido apreço, né, neste momento. No calor do dia, a Maria está falando uma coisa, eu iria pegar o celular, registrar o momento e depois pedir para ele comer. Pois é, mas então você já é uma mãe Waldorf, né? Porque, no geral, não é bem isso que acontece, né? No geral, nós todos estamos, e até as pessoas que estão, né, relacionadas, bem relacionadas já, né, com a pedagogia Waldorf, muitas vezes a gente acaba entrando, né, na consciência que anda, né, instalada no mundo, que é essa consciência dos afazeres, né, dos compromissos, das responsabilidades. Como adultos, a gente está muito conectado aos conhecimentos e às crenças que nós temos, né, no cotidiano, e isso molda o nosso dia a dia, né, inúmeras vezes. E no contato com a criança, muitas vezes não se dá um contato, a gente dá uma trombada, né? Porque a gente chega justamente com os nossos muitos afazeres que precisam ter uma continuidade no dia, e as crianças estão ali meio que no meio do caminho, né? Eles também fazem parte das 77 coisas a fazer, por fim, né? E aí e eles se revelam muitas vezes como alguém que atrapalha, né? Alguém que está ali no meio do caminho, literalmente, do restante das coisas que eu tenho para fazer, né? Então, é justamente essa questão, né, de onde eu, como adulto, estou no momento em que eu converso com a criança e onde a criança está no momento em que a conversa se dá, né? E então o adulto normalmente ele está nesse lugar dos compromissos, das coisas que ele precisa dar conta, nas 1000 responsabilidades, né, que a gente tem na nossa agenda cotidiana. E a criança, então, é meio como se o adulto estivesse dentro de um mundo, de um universo de consciência, de conhecimentos, muitos deles tão arraigados que a gente já nem percebe mais como conhecimento, a gente percebe como se fosse quase um gesto próprio. E aí nós temos o lado da criança, que está num deslumbramento, né? A consciência do adulto está voltada para conhecimentos, e a consciência da criança está no deslumbramento. A criança é uma com a vida que ela sabe ser, né? Não sabe como nós sabemos, né, aqui conceitualmente, mas ela sente que ela faz parte da vida que é vida em volta dela. E ela vive junto com a vida. E nós adultos, nós tendemos a nos isolar, né, na cabeça
E por quê? Porque os nossos conhecimentos parecem ser, né, importantes e talvez até vitais para a nossa própria sobrevivência, e a gente perdeu, muitas vezes, o deslumbramento, né? A gente não... As coisas, elas parecem só coisas que estão ali e que precisam ser feitas e que precisam ser cuidadas, mas o atropelamento no cotidiano é tão grande, né, de maneira geral, que a gente não se deslumbra mais, né? Inclusive com o próprio encontrar-se, né? O sagrado, né, do encontro. Nós estarmos juntos é uma coisa muito sagrada, né? Porque eu trago algo que cada um de nós traz também, que é um coração amoroso. E, além disso, eu trago algumas coisas que são minhas, né? Próprias da minha história, do meu jeitinho de entender as coisas, de ser. E isso pode ser compartilhado. E esse compartilhar é sagrado, né? É nós estarmos todos juntos, de verdade, né? Com o coração realmente atento. Então, o convite do bate-papo de hoje é este, né? A gente perceber essa diferença de consciência que, para quem vivencia a pedagogia Waldorf, ela é focalizada para a gente compreendê-la e realmente partir para o relacionamento, principalmente com as crianças, de um modo tal que ele realmente aconteça, que aconteça uma real comunicação, que aconteça um real encontro, né? E para que esse encontro aconteça, eu preciso entender, né? Ou preciso, por um momento, pelo menos, perceber se eu estou muito na minha cabeça, né? Se eu estou muito nos meus compromissos e na minha agenda infinita. Ou se eu consigo, pelo menos por um momento, descer até meu coração e apreciar, como a Maria, né, falou, apreciar o momento, né? Que é o deslumbramento, que a criança vive ainda nessa consciência de deslumbramento, né? E o deslumbrar-se com o guardanapo, né? Com a colher, com o que está sucedendo exatamente agora, sem nenhuma preocupação se daqui a pouco eu vou me atrasar ou se tem mais coisas para fazer. É claro que a gente precisa achar um meio do caminho, não é? Porque se a gente ficar só no deslumbramento das crianças, a gente não vai fazer mais nada nessa vida. Embora eu goste dessa ideia. Seria como a volta ao paraíso, né? O jardim do Éden. Mas, enfim, como isso... a gente precisa achar um equilíbrio, né? Entre o deslumbrar-se, né, da criança, e para isso elas são nossos melhores mestres, né? As crianças têm naturalmente uma consciência de deslumbramento, ela está muito ligada, principalmente na primeira infância, com o seu redor como se fosse ela mesma ainda. E o adulto, ele está já completamente polarizado. De maneira geral, nós já estamos muito separados da vida, né? Porque nós temos a cabeça e a cabeça traz os pensamentos, as ideias, as crenças, e isso fica tão forte na gente que nós perdemos essa maravilha que é sermos vida na vida, que é sermos um com a vida, e que a criança traz com muita competência, porque na verdade ela não tem escolha, ela está ainda nesse momento do deslumbramento. Nós, como adultos, nós podemos, na verdade, ser os guias turísticos delas na Terra, né? Então a gente precisa, sim, criar ritmos no dia a dia, que é diferente de rotina, né? Porque o criar ritmo dá à criança uma noção das coisas todas, né? Dos muitos momentos de um dia, né? Então, tem o momento de acordar, aí tem o momento de se vestir, de escovar os dentes. E se isto for feito de uma maneira que abrace os deslumbramentos da criança ao longo do caminho, porque nós também conseguimos participar de alguma maneira desse deslumbramento, a gente acaba trazendo assim para o mundo, né? Então, mostrando para ela, né, que assim,
a brincadeira é boa, mas agora a gente passa para cá. Mas essas passagens, né, na cena armada, né, se você precisa sair com a criança, você começar a gritar, ou você começar a se aborrecer, ou ainda que você pareça muito calmo, mas dentro os protocolos ainda estão muito fortes, ou seja, o movimento interno, né, da gente, isso é bem delicado, é bem sutil, porque mesmo sendo uma professora Waldorf, mesmo sendo uma mãe, né, que estuda antroposofia, que estuda pedagogia Waldorf, nós temos o nosso emocional, né, a todo vapor, e os nossos acreditares, que têm um peso muito grande para nós. E quando a gente percebe, a gente já fez, a gente já falou, ou às vezes não fizemos nada aparentemente, né, de agressivo em relação à criança, nós não falamos o famoso já te disse não sei quantas vezes, mas ainda assim internamente eu sinto a minha irritação, meu aborrecimento. E se há uma coisa interessante sobre as crianças é que como elas são uma só com a vida, principalmente até os 7 anos, elas percebem com muita tranquilidade o que se passa dentro de nós. Elas têm uma leitura muito rápida, fácil e eficaz do que está realmente se passando em nós. Então, inúmeras vezes eu forço a barra para fazer a coisa certa, como eu diria, né? De acordo, por exemplo, né, com essa visão expandida, né, do que é ser criança, do que é ser adulto, onde está a consciência da criança, onde está a consciência do adulto. E ainda assim, isso não está maduro em mim, né? Ou seja, ainda está muito na minha cabeça, né? Eu tenho conhecimento, eu não deveria me aborrecer. A criança está no deslumbramento dela e eu não deveria me aborrecer. E aí eu falo e faço coisas que parece que eu não estou aborrecida, mas dentro estou. E aí a criança diz, não vou fazer. Eu não quero, eu não vou, eu não... E aí a gente fica muito bravo, mais bravo ainda, né? Porque eu estou sendo tão razoável, né? Eu estou sendo tão Waldorf, e ainda assim ele está dizendo não, não, não. E aí qual é o problema aí, né? Ele é um problema um pouquinho mais embaixo, é uma oitava abaixo, né? Ou uma oitava acima, como vocês preferirem. Tem algo muito sutil aí que a criança lê. E ela lê que a gente não está fazendo aquilo de todo o coração. Ela lê que a gente está fazendo aquilo porque a nossa cabeça diz que é o certo a fazer, né? E se há uma coisa que a criança não gosta é de protocolo, né? Que nós sejamos protocolares com ela. Ela quer a verdade. A criança quer o verdadeiro em nós. Porque ela vê que a vida é de verdade, né? Ela está imersa na vida e a vida é muito verdadeira, né? E como que nós, sendo, né, os guias turísticos principais como pais, né, em particular, das crianças, falamos uma coisa que não está, de fato, na nossa energia e no nosso coração. Então, essa questão ela é extremamente sutil, mas é talvez a chave dessa questão da aparente desobediência, resistência da criança a fazer as coisas. É claro que o fator ritmo também está presente, como eu tinha dito, né? Uma criança que tem uma vida que tem algum ritmo, sabe, né? A hora de acordar, a hora de lanchar, a hora de almoçar, de brincar, a hora de jantar, a hora de dormir, né? A família construiu isto, né? Num cotidiano em que o ritmo existe. Ela já vai ter, é claro, uma outra postura. Naturalmente, já vai surgir uma outra postura, porque isso tem afinidade com o ser criança bem recebido na Terra, né? Nós, como bons guias turísticos, podemos oferecer para elas ritmo. Agora, tem um detalhe importante de novo nessa questão do ritmo. Se for um ritmo que sai da minha cabeça e só ele ainda não está maduro no meu coração e no meu fazer como adulto, a criança também percebe isso e ela vai resistir, inclusive, ao ritmo.
Porque o ritmo sem coração não é ritmo, o ritmo sem coração é rotina. E o que faz a rotina? Ela não tem calor, ela desgasta. Eu tenho mais o que fazer, a gente diz. Né? E tem mesmo, né? Tem sempre mais o que fazer. A agenda não termina nunca. Né? Se a gente quisesse permanecer acordado durante a noite, isso seria possível. Então, ritmo é diferente de rotina. Ritmo é alguma coisa calorosa e que precisa estar no próprio adulto. Talvez não de início, né? Quando eu tomo contato pela primeira vez com essa questão do ritmo, talvez inicialmente eu tenha minhas dificuldades para implementar ou trazer um ritmo até para a nossa própria vida. Mas, com a prática, né, a coisa vai acontecendo. Mas essa prática do ritmo, por exemplo, ela precisa descer para o coração. O ritmo é uma coisa, repito, calorosa, é uma coisa gostosa, é algo como uma música. É como fazer uma música em que as ações do dia, elas cabem, né, como notas de uma melodia. E aí, a criança, no ambiente musical, nossa, vai que é uma beleza, né? A criança entende da música, porque a vida é musical, né? A vida é uma vibração linda, e daí a criança, ela compreende isto. Quando você oferece, né, algo de coração, algo que não está só na sua cabeça, mas que já desceu para o teu coração e chegou, portanto, à atuação, a criança vai junto, você não tenha dúvida. Ela vai te dar a mão e ela vai junto. Sem ritmo, só com rotina, a criança tende realmente a ficar, como nós dizemos, teimosa e desobediente. Então, essa é uma questão importante na comunicação com as crianças, né? O ritmo. Mas o ritmo de verdade, o ritmo caloroso, o ritmo que chega no coração e aí se torna ação no nosso cotidiano com os nossos filhos, no meu caso, na escola, com os nossos alunos, com os meus alunos, né? A outra coisa bem importante é o como eu falo as coisas com a criança, né? Então, é muito diferente eu falar para ela, agora nós precisamos sair, e essa é a primeira informação, e eu olho nos olhinhos dela e vejo se ela entendeu o que eu disse. Aí, uma segunda informação. Você poderia tomar o café agora? Está uma delícia, olha! E aí, participar com ela um pouco do café da manhã, né? Não deixá-la lá sozinha com o café da manhã, mas chegar junto e apreciar aquilo, né? E se ela, antes de estar tomando o café da manhã, ainda está com o guardanapo na cabeça, você aproveita o guardanapo na cabeça para uma canção, para uma fala divertida, quer dizer, entrar, né, um pouco de volta no nosso universo de criança, né? Apreciar a Joaninha, né, que está lá no guardanapo. Usar, né, esse é um meio de comunicação maravilhoso. Usar aquilo que o outro está trazendo como o elo de diálogo. Eu não chego dizendo, agora tem que tomar o café da manhã. Eu chego dizendo, olha, você fez um chapéu. Você viu que nesse chapéu tem uma joaninha? Que bonita que ela é. E a gente já viu joaninha lá no jardim, não foi? Era desta cor? Ah, e sabe que as joaninhas comem, né? Elas gostam de comer. E o que será que elas comem? Vamos ver se elas comem a mesma coisa que a gente. O que você está comendo? E aí a gente vai entrando na comida, né? A gente vai juntos, né? Entrando no comer, né? Mas sem quebrar nada, né? A gente não chega dizendo tem que comer agora, porque a gente tem que sair. Não, a gente dá a mão, né? Como adultos, né? A gente gostaria que as crianças nos entendessem, né? E não é isso, né? Somos nós adultos a entender as crianças, né? É o contrário, né? Então, eu vou chegar perto dela, eu vou dar a mão para ela,
E eu vou conduzi-la muito bem entendida, essa condução, que não é um negócio assim de puxar ninguém, né? É realmente uma condução de mãos dadas, né? E aí as coisas se fazem, elas vão, né, andando com uma interação que é mais do que uma interação, que é um encontro. E é um encontro que tem o sagrado nele, né? Porque eu considero o universo que a criança está habitando no momento e trago o meu universo gentilmente para ela, né? Então, se há algo importantíssimo além do ritmo, é a gentileza. A gentileza que dá a mão, né? De verdade, busca isso. Às vezes sai meio torto, né? Quando a gente começa a fazer, a buscar, né? Colocar isso em ação, sai meio torto, às vezes dá tudo errado. Não faz mal, né? Uma das coisas que a criança nos ensina é que tudo vale, né? Tudo tá bom, né? Tudo tá aqui. Então, aproveitemos o tudo que está aqui, até nos nossos, quando a gente enfia o pé na jaca, né? A gente, né, errou, né, na hora de falar, a gente sente que, putz, né? Mas se você entrar junto com a criança nesse universo do deslumbramento, né? Se nós formos felizes o suficiente para nós entrarmos junto com ela e darmos a mão para ela, a gente vai descobrir que os erros podem virar grandes acertos, que eles podem ficar uma coisa bonita no mesmo instante. É só a gente ter um pouquinho de calma e abertura para isso, né? E aqui eu digo, né, a outra palavra importante do dia, né? A abertura, né? A abertura é uma característica do coração. Na cabeça, a gente está cheio de ideias, de conhecimentos, do como deveria ser, do como não deveria. Eu vi na palestra, devia dar certo, né? Na cabeça, eu li no livro, né? E estava tudo certo. Eu ouvi o especialista, né? Então a gente fica aqui na cabeça e a cabeça vai ficando cada vez maior, né? E por causa disso mesmo, a gente não consegue fazer o processo de descer até o coração e sentir que ali a abertura acontece. Ali, os próprios ritmos, né, do coração e dos pulmões nos contam, né, que tudo se integra a tudo, tudo conversa com tudo o tempo todo, né? Então, no coração existe uma abertura que na cabeça normalmente não há, né? Então, é como se esse momento em particular, né, século 21, para mim, a chave do século 21 está aí, né? Nós descermos, né? Descermos finalmente, né? Da cabeça para o coração. Ah, e aí vai ser só coração? Não! A gente só vai iluminar os nossos conhecimentos, iluminar as nossas crenças com a potência da abertura do coração, né? Então, eu me abro quando eu vou para o meu coração. Eu não espero que as coisas deem certo como eu estou imaginando, né? A Tuti falou para fazer assim, 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 e não está dando certo. Não vai dar mesmo, enquanto a gente não descer um pouco, né, da cabeça ao coração, para que as nossas ações, né, tenham a abertura do coração, para que elas possam realmente refletir o sagrado que todos nós somos e que somos ainda mais quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos juntos. Então, recapitulando um pouco, né, o que nós conversamos, o que nós conversamos, não, o que eu falei, né, falei pra caramba, mas enfim, agora eu vou abrir um pouco, mas vamos recapitular, né, algumas palavras-chave aqui, né. A primeira delas é o encontro, e o encontro se dá principalmente a partir da abertura do coração, né. Quanto mais eu tiver na minha cabeça, né, tentando ver se os itens colocados na palestra dão certo, menos dará, né? Porque o encontro se dá não pela cabeça, ele se dá pelo coração, né? E a cabeça pode, sim, claro, trabalhar, mas aí ela trabalha iluminada pela abertura do coração, né? A segunda coisa importante é ritmo, né? A gente precisa realmente do ritmo no cotidiano, ele é salutar, inclusive para nós adultos, nossa, não tem nem o que dizer, né? Você ter ritmo na sua vida
é você ter paz, é você ter tranquilidade, é você ter força, é você ter confiança nas coisas que você pode ou não pode fazer. Mas com ritmo, sabe? A gente vai descobrindo que a gente pode quase tudo. E aí, imagina isso para as crianças, né? O quanto isso é salutar, o quanto elas esperam isso de nós, mas não de maneira protocolar, não de maneira burocrática. De novo, né? Eu preciso usar esse conhecimento com a bênção do coração, né? O conhecimento que se aquece no coração, que se abre no coração, né? E eu comentei mais alguma coisa. A questão da verdade, né? A criança espera de nós a verdade. E por isso mesmo, se a gente está só na cabeça, com boas ideias, por exemplo, né, a ideia do ritmo é ótima, a ideia do encontro também. Mas se tiver só na cabeça, nenhuma das duas vai acontecer, de fato. E a criança vai saber. Você pode estar iludida que você está fazendo o que foi falado, mas a criança logo vai te dar a resposta. Não está, amiga. Não está, amigo. Você está no seu cabeção ainda. E o jeito de elas falarem para a gente isso é: não vou fazer, não quero, agora não. E vai sair correndo. Então, essas 3 coisas são muito, muito importantes. Abro agora para vocês comentarem, perguntarem e o que mais, né, for deste nosso encontro de hoje. Muito grata, viu, pela escuta. Psicotapa logo cedo. Porque essa questão do ritmo e da rotina cai como uma luva, porque realmente, né, a gente acha que está fazendo só porque tem o ritmo, né? Vou acordar, o café, né? Mas é tão automático na correria que não é uma coisa leve, né? É uma coisa burocrática, como você falou. E também o que eu percebo, assim, até a nossa respiração, o jeito que a gente tá, quando você se segura para não explodir, não falar, a criança percebe. E eu vejo aqui em casa, ó, ele tá mais, assim, de enfrentar tal, quando eu também tô numa bad, né? E acho que eles sentem muito, mesmo a gente não falando, acho que eles sentem muito, né? Eles conseguem sentir o clima assim da casa, como quando tá bom, tá leve, as coisas estão ornando melhor, eles também acho que fluem melhor, né? Perfeito, Roberta. Na verdade, existe uma ilusão, né, das gerações passadas, né, que se falava que tem coisas que a gente não fala para as crianças, né? A gente não deve demonstrar o que a gente está sentindo para as crianças, né? E na verdade, que bobagem, né? Porque elas leem o que está se passando. Então, elas podem não saber com palavras o que está acontecendo, né? Quer dizer, né, as crianças de hoje em dia, até com as palavras elas sabem, né? Porque elas vêm e falam, né? Na lata, para você o que está acontecendo ou não. Inúmeras vezes elas surpreendem porque elas traduzem melhor do que a gente o que está se passando, né? Mas, enfim, elas percebem, elas têm uma leitura muito aguçada, né? Principalmente daquilo que é mais sutil. Aquilo que é mais do mundo é o que a gente vai mostrar para elas ao longo da educação, né, delas. A gente vai trazê-las para os conhecimentos do mundo. Mas do espírito a criança entende tudo. Ela ainda é muito espiritual. Então, quando aquilo que é sutil em nós, né, está em movimento, ela tem uma leitura muito precisa. E então não adianta você não falar. É claro que você pode e deve até, né, escolher palavras, né, e falar pequenas frases, foi isso que eu não complementei, né? É importante que quando nós vamos falar com as crianças, a primeira coisa, o tom de voz, né, que deve sair do coração e não da cabeça, que é um jeito bom de a gente se alinhar, né? Da gente conseguir um autoalinhamento, uma autointegração. Eu não falo a partir da minha cabeça, eu sempre verifico, né? Até que isso fique comum, né? Mas eu verifico. Eu trago para o meu coração e a minha voz sai, então, a partir do meu coração e não a partir da minha cabeça, né? E aí eu escolho como falar. E o coração já, normalmente, ele já dá essa luz, né? O coração é assim, ele é caloroso, né? Então, ele fala mais devagar, ele fala mais pausado.
E ele explica a partir de palavras inteligíveis para a criança. Mas eu não preciso também ficar preocupada em esmiuçar para contar para ela tudo o que está se passando, que ela não é minha terapeuta, né? Tem esse detalhe importante, né? Mas talvez ela esteja curiosa e precisando de uma palavra da gente para até ela se sentir mais tranquila em relação àquilo que está se passando conosco, né? Ela entender que tem uma coisa aqui que está me aborrecendo, né? Ao pai, à mãe, mas a gente vai dar um jeito, isso vai, né? A gente vai achar um caminho. Hoje eu estou um pouco triste, hoje eu estou um pouco preocupado. E ela é perfeitamente capaz de entender, até porque ela já leu isso, né? Mas aí quando ela vê o teu alinhamento, isso é tão, tão importante. Quando a criança percebe alinhamento na gente, que eu estou falando o que eu estou sentindo, né? Ela mantém essa integração nela mesma, né? Porque no nosso mundo de hoje, a gente vê uma sociedade, né, que pensa uma coisa, sente outra e faz uma terceira coisa. Nós estamos em total desintegração, de maneira geral, né? E muito o comando é da cabeça, né? O comando é dos supostos conhecimentos, a ciência tão importante, né? E a ciência tem importância? É claro que tem. É claro que tem. Tem a sua importância, mas ela não é tudo na vida. Ela tem que ser colocada no devido lugar, né? Então, eu saber coisas não é garantia de eu ter uma vida feliz. A gente ainda está depositando muita confiança nos nossos saberes, nos nossos conhecimentos, para daí ter uma vida feliz. A vida feliz, ela acontece principalmente a partir do coração. E aí, se esse coração ilumina bons conhecimentos, né, coisas que as ciências nos trazem, tanto melhor. A minha vida é mais completa, né? Ela é mais íntegra e integral. E isso é muito bom, né? Claro, né? É um prazer, na verdade. É um prazer, é divertido. Todo dia é bom, né? Não tem dia feio, né? Os dias são todos gostosos, os dias são todos, de uma certa maneira, lúdicos, né? Por falar nisso, Mari, depois eu preciso acrescentar mais um livrinho aí na bibliografia. Tem um livretinho que é quase nada, assim, olha, que chama A Educação Estética do Homem, que é de Schiller. É um contemporâneo de Goethe que... Ai, Verônica, desculpa o meu Goethe, viu? Enfim, e que foram, né, duas personalidades que deram o pontapé inicial para o pensamento que Rudolf Steiner mais tarde desenvolve, né, dentro da antroposofia e a pedagogia Waldorf, que é filha da antroposofia, né? Então, é um livrinho de nada, mas, nossa, como fala com sabedoria, é uma série de cartas, na verdade, e fala com tanta sabedoria sobre essa questão, né, da educação estética. O que é educação estética? É uma educação que passa pelo coração, ou que, melhor do que passar pelo coração, ela vem do coração, né? Ela vem do coração e se expande para a cabeça e se expande para as nossas ações, né? Então, é perfeito, Roberta, sair realmente do burocrático, né? Eu acho que a nossa tarefa desse século, né, desse início de novo milênio, é essa, sairmos da cabeça, né? A cabeça que seja iluminada pelo estético, pelo belo, pelo musical, né? Por aquilo e pela verdade, por aquilo que eu estou sentindo de verdade. Tem beleza quando a gente assume o que a gente está sentindo. Tem beleza quando a gente fica alinhado, quando a gente não tem que esconder nada de ninguém. Para que esconder? E eu vou esconder de quem é mais íntimo de mim, que são meus filhos? Né? Como é que eu vou esconder alguma coisa de quem está comigo? Né? E, repito, quando nós vamos achando, né, esse alinhamento, a gente ensina para a criança que o ser dela está certo. É alinhado e vai continuar alinhado conforme ela for, né, desenvolvendo as capacidades mentais e as capacidades de ação. Isso tudo abençoado pelo coração, pelo deslumbramento. Como não? Né? A pedagogia Waldorf é uma pedagogia do deslumbramento, né? Ela traz os conhecimentos, ela traz as ações, ela traz o ritmo, mas a partir de onde, né? Principalmente da beleza, né? O belo está em tudo, porque o belo é uma escola por si, né? A beleza é uma escola em si, né?
Mas é claro que com a verdade e a bondade, aí melhor ainda, né? Verdade, beleza, bondade, né? Quando a gente tem verdade, beleza e bondade, né? Ou seja, eu penso, sinto e ajo de maneira íntegra, né? Alinhada, o que que isso me traz? Me traz liberdade. Eu sou livre. Quando eu penso o que eu sinto e eu sinto o que eu faço e tudo está alinhado, eu sou livre, né? De uma liberdade das crianças mesmo, uma liberdade deliciosa. Obrigada, Tuti, Romero. Sim, a Érica tá, acho que levantou a mão, quer fazer alguma pergunta, Érica? Érica Bellini. sim. Olá, Bom bom dia. dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta. Você tinha comentado anteriormente da criança que sempre retruca, fala ao contrário, né? Eu tenho um pequeno de 3 anos, então eu queria perguntar se essa fase dos 3 anos, dizem que essa fase é a pior fase dos 3 anos, né? A primeira, né? A primeira, né? Dos desafios dos 3 anos. Então, o meu pequeno é assim, a gente conversa alguma coisa com ele, né? E eu falo assim, olha, agora você vai fazer assim, 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 né? Por exemplo, hoje de manhã, ele queria assistir um desenho. Aí eu peguei e falei assim para ele, não, agora você acabou de tomar café da manhã, olha, nós vamos brincar lá no quintal, você pega seus brinquedos, né? Aí eu falei tudo direitinho para ele, até ajudei ele um pouquinho, aí ele virou para mim e falou assim, eu vou fazer assim, assim, assim. Então ele faz sempre, está retrucando, ele sempre quer falar e fazer do jeito dele, e às vezes ele não quer fazer nada do que tem que ser feito, né? Daquele comando, né? Daquele ritmo que deveria ser o que eu preciso que ele faça, né? Naquele momento. Será que é isso? É da fase mesmo? Ou foi alguma coisa que ele foi criado anteriormente por causa da vida frenética que eu levava e nada... desse jeito, entendeu? Truncado, que a gente fala rápido e sem jeito de falar, né? Porque eu acho que, não sei se é uma combinação de coisas, então eu queria saber um pouquinho mais disso, entendeu? Porque ele está nessa fase agora. Mesmo eu mudando, porque como ele tem 3 anos agora, eu acho que depois, ele tem 3 anos e 4 meses. Quando ele fez 3 anos, eu acho que mudou um pouco. Eu primeiro, e ele, né? Então, antes era bem pior. Então, eu acho que com a maternidade, como uma mãe disse, né, um psicotapa, né? A gente aprende a psicomãe, psicopai, né, tapa, aí vai levando, e aqui tá bem assim. Então, é isso que eu queria perguntar, entendeu? Não sei se fui clara, né, com vários exemplos no meio dessa pergunta caótica. Não, tá tudo certo, é isso mesmo. Então, de fato, na antroposofia existe o estudo do desenvolvimento, né, da consciência do ser humano ao longo do seu crescimento, né? Então, depois a Mari vai passar para vocês, tem um livrinho que se chama Desvendando o Crescimento, que é muito, muito legal. Fala de cada uma das fases. Já passei, já está aqui passou? no chat. Então, esse é sensacional para ter assim, uma visão mais apurada, né? Do que está acontecendo com o ser humano a cada idade que ele vai alcançando, né? O que a consciência humana tem prontidão para compreender, o que é interessante, né, nas diferentes idades. Então, tem sim, e tem um outro livrinho que eu coloquei também, que são os 3 primeiros anos da criança, né, do Carl Koenig, que também traz essa visão mais próxima, né, mais apurada da consciência infantil, como ela vai se desdobrando. Dizem, né, dizia-se que as crianças começavam a falar eu perto dos 3 anos, né, que ela começa a dizer eu de si aos 3 anos. E por isso mesmo, essa seria, né, uma marca, né, clara para quem está atento, sensível,
que a criança teve um primeiro momento de separar-se. Eu comentei com vocês que a criança tende a estar servida junto com a vida, né? Ela está junto com o ambiente, ela é um com o ambiente, principalmente quando ela é muito jovem. Os 7 primeiros anos têm essa característica, mas isso vai mudando, né, ao longo do caminho. E aos 3 anos tinha, né, esse marco, porque eu digo tinha porque as crianças hoje dizem eu muito mais cedo, né? Então parece que esse processo, né, de separação está acontecendo cada vez mais cedo. O que é esse processo de separação? É a criança notar que ela é alguém dentro de um ambiente, né? Aos pouquinhos vai chegando essa consciência. Eu não sou esse ambiente, eu não sou tudo isso. Eu sou alguém que está aqui nesse ambiente. Mas essa consciência ela vai se desvelando aos poucos, né? E ao longo, né, de todo o processo de amadurecimento humano, em particular ao longo dos primeiros 21 anos. Então, normalmente nessa fase, se a criança se separou, né, um pouco, a sensação dessa separação, ela é muito mais pega, ela é muito mais óbvia quando a criança percebe que ela pode dizer não, né? Então, você quer que eu faça isso, isso, isso? E aí ela sente melhor que ela está separada, né? Que ela é alguém que não é o ambiente, ela não é a mãe, ela não é o pai, ela não é o adulto falando com ela é alguém que pode, de repente, exercer a liberdade de dizer não. E isso é quase que um prazer, ou é um prazer, né? Dizer não àquilo que vem de fora. Então, Érica, me parece que temos, né, essa fase acontecendo, mas uma luz, né, que eu gostaria de deixar aqui, e que já foi comentada, né, não há nó de setênio, né, dos 7 primeiros anos a gente tem aos 3 anos e meio, mais ou menos, um bom de um nozinho aí, né, algumas coisas importantes acontecendo para o desdobramento, né, da consciência infantil, mas independente da idade, inclusive com adultos, o que eu digo de a gente primeiro dar as mãos para depois encaminhar, ou encaminhar as coisas a partir do dar as mãos. Isso serve para todas as idades, né? Então, eu escutar com atenção vazia, eu me esvaziar, o coração tem esse dom, o coração, ele é vazio de tudo mais, ele só tem calor, né? Ele só tem paz, amor e calor, né, para oferecer. Então, quando eu esvazio, né, o encontro é sempre possível. Porque aí eu dou a mão para o outro. Em vez de eu vir com as minhas ideias, né, para o meu filho, para o meu marido, para o meu vizinho, em vez de eu chegar com os meus conhecimentos, com as minhas opiniões, com a minha percepção de mundo, eu escuto. O que ele, ela está querendo me dizer, né? E essa escuta, ela se torna aberta quando a gente lembra que a gente pode sempre descer para o coração, né? A gente tem, né, o termo decoração, ele é muito mal usado de maneira geral, né? Quando eu digo decoração, eu estou falando uma coisa que pode ser verdadeira, pode ser uma prática cotidiana, né? Eu descer, né, da minha cabeça e ir para o meu coração. E isso se revela de que maneira nas interações humanas? Com uma escuta. Eu escuto o outro, antes de mais nada, né? Com as crianças, essa escuta, mais ou menos como eu tinha dito, né? Ele está fazendo alguma coisa, vai fazer junto, né? Veja onde ele está, onde a criança está. Porque se eu começar, olha, agora, isso é bem importante, Érica, nós vamos lá fora para brincar no quintal, aí depois a gente volta. Quando começam muitos comandos, a gente já perdeu a criança. Ela já parou de escutar faz tempo, ela mal ou mal entendeu a primeira coisa que você falou. E não porque ela não seja inteligente, é o contrário, ela é extremamente inteligente. Então, ela escuta a primeira informação e dentro da consciênciazinha dela, né, infantil, que é uma consciência zona, na verdade, ela está tentando ainda processar a primeira coisa. Tem um termo que eu cunhei há muitos anos que se chama pressa pedagógica, que é a gente querer, né, falar e pronto, já está feito, né? As coisas vão acontecer conforme eu falei, conforme os meus comandos, né? E aí meu filho vai mudar de pato para ganso
porque agora eu sei disto. Não é assim que acontece, né? E não é assim justamente porque aquilo que eventualmente, né, eu penso, eu percebo como verdadeiro num dado momento, precisa amadurecer e precisa passar pela abertura do meu coração. E isso serve para criança de 3 anos, isso serve para criança de 7 anos, isso serve para criança de 14 anos, isso serve para criança de 21 anos, isso serve para todos nós. Quando eu abro espaço e vejo onde o outro está. E aí, a partir de onde o outro está, eu começo uma caminhada de mão dada. Eu escuto, né? Com a criança, essa escuta é muito assim, o que a criança está fazendo nesse momento? E aí eu me integro no que ela está fazendo. Eu vou junto um pouco com ela. E aí fica muito suave, né? Passar para um outro lugar, fazer uma outra coisa, né? Com o adulto, muitas vezes eu também posso ter essa sensibilidade, né, de observar onde ele está, o que ele está fazendo, para daí eu começar, quer dizer, eu escutei primeiro, né, o que é, eu vi primeiro o que é, e aí depois eu dando a mão, né, ou seja, falando um pouco sobre aquilo que está importante para o outro no momento. Daí eu trago aquilo que eu preciso trazer para ele como comunicado, né, como comunicação. E aí não é só uma comunicação, né? Aí é um encontro de fato, né? Então, isso para mim é um pulo do gato, né? E é uma coisa que a gente pode experimentar cotidianamente. Com as crianças, maravilhoso, é um exercício maravilhoso, né? E com os adultos também. Com, né, as pessoas da nossa relação todas, né? Quando a gente abre e escuta, ou seja, eu percebo o que está acontecendo aqui, né, com essa pessoa, o que ela está fazendo, como está a atitude dela, então ligar mesmo, né, ao coração, né, a sensibilidade, né? E aí a partir disto eu poder no encontro com o que é importante para ela trazer, né, aquilo que eu preciso trazer para o encontro, né? Então, assim, é sempre ter como foco principal, talvez, né, o encontro. Né? E não, mas isso tem que fazer isso, né? Isso vai ser cumprido. Se a gente puser coração, vai ser cumprido. Essa é uma coisa também do coração, a confiança, né? Eu me encontrando com o outro, nós conseguimos fazer algo juntos, sem sombra de dúvida. Porque nós estamos juntos. Eu garanto que nós estamos juntos, né? E não eu no meu pensamento e o outro tem que fazer aquilo que eu quero. Sobre isso, não sei se eu respondi, Érica. Tuti, eu vou ler uma pergunta aqui que eu tenho... Basicamente, você já respondeu, mas eu vou lê-la, tá? Da Gabriela Dias. Tuti, é verdade que as crianças ficam o tempo todo testando nossos limites? Ou seria mais que elas estão nos mostrando essas contradições de acordo com o seu ponto de vista? Exatamente. Elas estão escancarando que a gente mora na nossa cabeça, né? Elas estão escancarando que a gente está ruim na arte do encontro. Sempre, sempre. Né? Elas escancaram, você está em outro planeta, né? E aí ela vai, é o que a gente chama, né, de testar, né? Nós temos uma nomenclatura para isso, né? Ela está me testando, ela está testando a minha paciência. Mal criado, sem lembrar que foi a gente mesmo que criou, né? Mal criado, né? E, na verdade, a criança está num constante convite, né? Você está comigo? De verdade? Tuti, tem um comentário aqui da Cida Ladeira. Passo muito por isso aqui em casa, pois os avós do meu filho e o meu esposo sempre falam que tal coisa não é para a idade dele, que ele não tem idade para compreender isso ou aquilo. Mas eu acredito que se souber explicar, ele entende sim, e até fica mais calmo. Sem dúvida. A criança, ela precisa, né, de um adulto. Né? E um adulto assume o que está se passando com ele. Um adulto, ele está pelo menos
sensibilizado em relação às suas próprias, aos seus próprios paradoxos, às suas próprias idiosincrasias, ele está acordado para isso, ou ele pode acordar. Eu vejo, né, o processo de paternidade, maternidade, como um processo iniciático, né? A criança, ela vem para trazer para a gente tudo aquilo que estava adormecido até então, né? A gente vai engolindo o mundo, né? E a maior parte de nós não foi criada nem educada a partir de uma perspectiva ampliada de ser humano, né? Embora existam muitas pessoas mais velhas e muito sábias, né? Que não têm esses conhecimentos, mas que têm sensibilidade e que são pessoas de coração aberto. E essas ensinam para a gente tudo que a gente precisa aprender, mesmo não tendo nenhuma graduação, nada, né? Então, essa questão da criança nos tentar, né, é sempre um indício, né, de que ela está nos ajudando, na verdade, né? A criança está tentando nos ajudar. Volta para esse planeta, mamãe e papai, que eu preciso de vocês. Eu tenho algumas coisas que eu posso lembrar vocês, mas vocês também precisam me ajudar em algumas coisas, né? Vocês são meus guias turísticos aqui na Terra, então eu preciso da ajuda de vocês. Mas para vocês me ajudarem, eu preciso confiar em vocês. E para eu confiar em vocês, vocês precisam me dizer a verdade. Né? Inclusive quando a gente vai para a cabeça. E aqui em casa tem muita essa fala, né? Dei uma de mãe agora, né? Porque vou para a cabeça, falo alguma coisa, e depois eu falo, ó, retira tudo que eu disse. Não é isso, tá bom? Vamos começar de novo, né? Porque realmente a gente enfia o pé na jaca, né? E tudo bem, mas aí você, à medida que você percebeu, né, que você estava desconectada, né, que você não tinha, né, priorizado o encontro, aí você volta atrás, né, e fala, olha, isso aqui não é, né, eu falei porque saiu da cabeça, mas vamos tentar de novo, né? A gente vai para o encontro agora, né? Como é que é mesmo? Onde é que vocês estavam? Deixa eu me localizar para daí a gente realmente conversar, né? Para a gente realmente se encontrar. Estou passando por um momento ao vivo. Meus filhos não me escutam. O que eu faço se eu preciso ouvir a palestra? Aqui, ó. Então, aí tem uma polarização, não tem? Você está num lugar, né? Que você está aqui na cabeça, no momento, querendo fazer isso aqui, e você veja um exemplo clássico, né? E eles querem tua atenção, eles querem estar juntos, né? Você não está conseguindo dar a mão para eles nesse momento. Então, eu convido, Mari, vá dar a mão para eles por um instante e depois volta. Verônica. Olá, muito obrigada, querida colega Tuti. Muita satisfação de estar aqui com vocês hoje. E todos nós estamos aprendendo, né? Um aprende do outro. E eu tive agora essa sacada sobre a importância, né, de sempre se conhecer melhor e mergulhar no inconsciente e na própria educação, porque a pedagogia da emergência, ela ensina assim que traumas que não estão sendo trabalhados têm a tendência de você se tornar a pessoa que faz, aquilo que você sofreu, você torna a fazer. E todos nós sofremos na infância muitas situações onde a gente não foi tratada de maneira adequada. E o educador, então, quando ele percebe que tem uma reação autoritária ou não adequada, muitas vezes pode lembrar, é isso que aconteceu comigo também na infância, como estou me sentindo? E acolher a própria infância, né? Às vezes até se faz uma terapia, ou faz alguma coisa, se troca com o colega, para ser ouvido também, ser compreendido. E sentir, né, no coração o que aconteceu naquela época. Aí, por outro lado, nós temos o inconsciente num lado e, por outro lado, temos as nossas formações muito intelectuais. E a formação pedagógica é uma formação intelectual, acadêmica, que sempre traz esse excesso de conceitos, como a querida professora
colocou, né? Nós estamos na cabeça, mas também estamos na barriga. Então, a gente tem conceitos na cabeça, mas age a partir da barriga, daquilo que aconteceu conosco na infância. E essa é a incoerência. E como ela está mostrando, né, chegar no meio, no coração, né? Conciliar, né? Harmonizar aquilo que é excesso de conceitos que não foram aplicados na prática. Você está na faculdade, está longe das crianças muitas vezes. E você não aplica aquilo que você está aprendendo. Inclusive, na formação antroposófica também acontece muito isso, né, de você aprender, você está sempre entre adultos, e como que é essa aplicação das crianças. E é tão bom, né, fazer estágios, um observar o outro, como está trabalhando. Isso é possível agora, inclusive nas aulas remotas, né? A gente pode assistir a aula do outro. Eu estou aprendendo muito com a minha professora, colega, que realmente está aplicando na prática aquilo que está falando hoje. E, por outro lado, então, esse acesso ao próprio inconsciente. E nós temos, dentro da pedagogia Waldorf, essas ferramentas da arte, né, de trazer um ritmo, de se perdoar também, não se cobrar demais. Aconteceu. De repente, essa é a minha realidade hoje. Mas como nós podemos encaminhar? Aí tem esse outro elemento que temos na antroposofia, a da meditação. E também muitas outras linhas têm essa sabedoria. Então, aconteceu alguma coisa que não foi tão satisfatória, eu vou levar para o sono. Eu vou perguntar ao mundo espiritual, o que eu faço? Eu vou esperar as respostas. E muitas vezes a resposta já vem da própria criança, porque a gente está ligado à noite um com o outro. E a gente teve vários momentos nessas semanas em que realmente foi muito surpreendente como a resposta vem de uma maneira que eu nunca iria esperar da minha racionalidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Verônica. A Verônica tem sido minha parceirona nas aulas deste ano. Ela é a professora de alemão, de euritmia e de música da nossa turma de segundo e terceiro ano na Escola Waldorf Jasmins. Então, a gente tem feito bastante arte juntas, né, Verônica? Alguém falou alguma coisa sobre gritar com as crianças? A Gabriela diz, Tuti, quando gritamos, etc., como você vê o pedido de desculpas do adulto para a criança? Faz sentido falar a palavra desculpas mesmo? Faz, né? Eu acho que a palavra não é nem desculpa, a palavra é mais perdão, né? Porque quem desculpa é a cabeça e quem perdoa é o coração. Então, a desculpa é tirar a culpa, né? No coração ninguém tem culpa de nada, tá tudo perdoado de antemão, né? Mas é bom sim falar, né? Com a criança, me perdoa, por um momento eu fui, né, para um lugar estranho e você me perdoa, né? Eu sempre tem outra fala, né, do século passado, mas que ainda repercute, né? A gente não pode voltar atrás, senão a gente perde a autoridade com a criança, não é? Não pode voltar atrás. Uma vez dito, é aquilo para sempre, mesmo que seja uma tremenda burrada, né? Então, assim, não, né? Você é vivo com a vida, né? Assim como a criança nos ajuda a lembrar. Nós somos vida vivente. Então, num momento ou outro, quando a gente entra muito, né, no mundo conceitual e, né, como a Verônica muito sabiamente trouxe, né, que é muitas vezes não iluminado pelo coração, né, mas assombrado pela barriga, né, por tudo aquilo de inconsciente que foi ficando gravado, né, junto com os conceitos, né, e aí vem tudo misturado e a gente faz bobagem mesmo. Mas qual é o problema nisso? Quando a criança tropeça e cai, o que ela faz?
ela levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é assim? Pronto, né? Não tem problema. Às vezes a gente erra. E essa é uma coisa tão boa, né, de a gente ensinar para os filhos. Todos erramos eventualmente, e faz parte, né? Eu querer ser, né, a sagrada sapiência é um engano, né? Do meu entender, claro, né? Tudo que eu estou falando é do meu entender, bem entendido. Mas para mim, né, e por experiência, né, de muitos e muitos anos, eu diria isso. Nós não somos nenhuma sagrada sapiência, nós somos seres humanos, sagrados sim, mas humanos. E a gente está aqui aprendendo, né, buscando integrarmos, né, buscando o lugar ao sol, buscando de volta o nosso amor, né, o ser amoroso que todos somos. Outros estão procurando outras coisas ainda, né? Porque ainda não perceberam que, me parece, que a busca final é pelo próprio amor, pelo próprio coração, pela própria vida que nós somos, né? Mas é bonito um pai, uma mãe, um professor que pede desculpa, que pede perdão, porque ensina para a criança que tudo bem errar, tá tudo certo, né? Eu costumo dizer bastante, inclusive para os meus alunos, né? Quando eles desenham ou escrevem alguma coisa que sai errada, né? Aí eles querem rabiscar ou eles querem apagar, né? E aí a conversa é sempre a mesma. Não, vamos transformar isso aqui numa flor, né? O risco se transforma numa flor, se transforma num passarinho, se transforma... Essa semana ainda aconteceu com o Gabriel, né? Filho da Fabi e do Lúcio, que aqui estão. A gente estava escrevendo né, Gabriel? A gente estava escrevendo o nosso script para a peça de São Francisco, né? E aí eu não lembro, saiu alguma letrinha torta, errada, isso, desse livro aí, Francisco e Clara. E aí saiu alguma coisa que uma perna a mais, eu não lembro o que aconteceu. E como a conversa já vem vindo desde o início do ano, ele transformou o não sei o que tinha saído errado num cavalinho, com um cavaleiro em cima. Isso o M. Oi? Ele escreveu um M. Era um M, né? Que estava torto, estava errado. Enfim, ele transformou num cavalinho com o cavaleiro em cima. Agora, deixa eu contar para vocês por quê, né? A fala, naquele momento que nós estávamos escrevendo, era São Francisco voltando a cavalo para Assis. Então, ele aproveitou o erro para adicionar um conteúdo que eu não falei para ele fazer cavalo, tá? Bem entendido. Ele aproveitou para fazer algo que ele estava contando em palavras em forma de imagem. E não achou ruim. No começo do ano ele achava ruim. Toda vez que ele errava, ele ficava muito bravo. Muito bravo. A ponto de parar tudo. Ele parava tudo. Não vou mais fazer. E chorava. E tinha chilique, né? E agora, né, o caminho veio, né, se fazendo, a gente conversando, os pais graciosamente, né, fazendo o caminho deles com o Gabriel, a gente, eu, a Verônica fazendo, né, junto esse caminho, todos de mãos dadas. O que acontece? Agora ele traz de um erro um elemento imagético daquilo que nós estamos falando em palavras por escrito. Isso é de uma riqueza, isso é de uma coesão, é uma coesão sagrada. Mas por quê? Porque ninguém está falando das incoerências e nem das falhas como se fossem coisas feias. Elas fazem parte. Tá tudo bem. Né? Tá tudo sempre bem, em última instância. No coração é assim, tá? O coração fala, tá tudo bem, a gente vai achar. E aí, a cabeça iluminada pelo coração, ela logo acha caminho. Ela fala, é mesmo, né? Dá para ir por aqui, por ali, por aqui, por ali. Né? Dá para a gente criar um cavalo, com um cavaleiro em cima. Porque a gente está falando do cavalo, do cavaleiro, né? Então, a coesão, a integração humana no adulto gera para o adulto liberdade e para as crianças coerência, coesão e liberdade. E aí a gente volta, né? Verdade, beleza, bondade. E eu não preciso forçar nada. São as minhas ações cotidianas que trazem essa coerência. Tudo é pedagógico. Não é só quando a gente senta na sala de aula que a pedagogia acontece. Tudo é pedagógico. A gente está 100% do tempo ensinando para as crianças modos de ser, de estar, de fazer.
E por isso, que responsabilidade, né? Mas por isso mesmo, a gente encarar os nossos enganos como alguma coisa que acontece, faz parte da paisagem às vezes, né? E a gente ter essa tranquilidade, levar essa tranquilidade para a criança, nossa, gera um admirável mundo novo do bem, né? Um admirável mundo novo que vale a pena, né? Porque todos podem realmente estar numa ciranda bonita, em que todos podem acertar, errar, mas ninguém vai ficar culpando ninguém. E por isso não vai ter desculpa, né? Vai ter perdão. Tudo bem, você escorregou aqui, eu escorreguei acolá, mas ó, a gente pode transformar isso num passo de dança, né? E fica tudo bem de novo, né? Aliás, fica tudo bem sempre. Milene, é o poder da vulnerabilidade. É nós estarmos aqui, né? Aqui agora, né? Eu não estou na minha cabeça pensando em tudo que eu sabia do assunto e nem, inclusive, ontem me passaram algumas coisas e eu falei, quer saber? Deixa acontecer, porque eu vou falar de encontro e eu vou arquitetar o encontro, né? Eu só sabia que eu ia trazer uma imagem, né, da situação criança-adulto, né, em relação. O resto eu não sabia. Tanto que saiu um monte de coisa aqui que eu não sabia que ia sair. E é isso, né? A vida, como vida, ela é viva. Então, e o encontro se faz, o encontro, ele acontece no vivo, no aqui e agora, no bate-pronto, no improviso, né? Os conhecimentos, eles nos servem para, eventualmente, se iluminados pelo coração, nos trazerem melhores condições, talvez, de agir. Mas o grande lance é que é tudo aqui, agora, percebam, né? Não dá para ser ontem, nem dá para ser amanhã. É aqui e agora. E se o encontro não acontecer aqui agora, ele não vai acontecer nunca. É a vulnerabilidade, Milene. É sim, né? E as pessoas têm medo dessa palavra, né? Ainda mais em tempos de pandemia. Ai, 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 né? Ai, vulnerabilidade, não, põe máscara, álcool, né? Enfim, um pouco de morte na vida, né? Mas tudo bem, a gente pode criar alguma coisa a partir desse erro também. Não tem problema. Verônica quer falar. Posso falar? Você está contando essas situações e me lembro de várias situações da minha infância, né? Que a gente era de uma família Waldorf e minha mãe era professora Waldorf que ficou mais com a família. E ela inventou muitas brincadeiras. Por exemplo, meu irmão, ele gostava de ficar assim, todo mundo tinha que servir ele. Aí ela inventou a brincadeira do Pacha, que é o grande chefe oriental. Ele fica sentado na sua cadeira e todo mundo tem que servir. Só que uma vez era meu irmão, uma vez era eu, uma vez era minha mãe. Então todo mundo tinha que servir aquele que tinha o dia do Pacha. A gente estava nas férias, nós passamos as férias num lugar muito simples, e era sempre nossa família, era um pouco como agora na pandemia. E tinha muita chuva, e às vezes não tinha nada para fazer, de tanta chuva que choveu. Então, minha mãe tinha que inventar essas brincadeiras mesmo, mas ficou até hoje. Outra coisa que me lembro muito bem, então, as histórias pedagógicas, isso é um fator de criatividade, de criar ou de encontrar a história, o teatro. Então, eu era irascível na infância. Às vezes, eu tinha o meu momento realmente de uma ira, numa raiva, porque a minha mãe também era. Aí tinha aquele não, às vezes tinha aquele não que eu batia assim em frente com a minha mãe. E, então, ela contava a história infantil, o conto de fada do Rumpelstiltskin. É um serzinho que ajuda, mas ele quer algo em troca. E quando no final ele perde, ele se rasca a si próprio. Eu achei tão impressionante como ele se rasca a si próprio. E a gente fez a encenação desse conto de fada. E eu achei o máximo de poder me rascar a mim próprio no final.
Então, assim, a gente superou, tanto minha mãe, tanto eu, nossa fraqueza, que a gente estava se espelhando. Foi a maneira como ela pediu perdão para mim. Eu entendi em forma de imagem. Obrigada, Verônica. Essa é uma outra coisa bem legal, né, que eu não tinha citado, mas que é bem importante, a questão da imagem, né? Se você traz em forma de imagem as coisas para as crianças, principalmente quando elas são muito jovens, né? Mas isso vai até meados do segundo setênio ainda, né? Tudo que é imagético vai tocar de uma maneira mais poderosa, né? A consciência da criança. Então, muitas vezes, né, quando existe uma teimosia, uma turra, a gente checa aquilo tudo que a gente já tinha conversado, mas, além de checar o que a gente já conversou hoje, né, da questão da abertura do coração, da questão de dar as mãos, né, dar o passo para encontrar com o outro, né, tem essa questão das histórias, né, que trazem imagens belíssimas que ilustram, né, muitas vezes o que está se passando na alma, né, da criança e na nossa alma também como adultos, né? E aí, de repente, contando histórias, a gente se vê nessas imagens, né? Ainda que não, por exemplo, para a criança, né? Não como uma consciência de vigília, puxa, eu sou exatamente assim, não é isso, né? Mas na consciência da criança, ela entende o recado e aí, eventualmente, as coisas se desdobram de maneira nova no comportamento dela, né? Isso é bem importante também. Lúcio, Fabi, acho que vocês queriam falar alguma coisa. Obrigada, Verônica. A Érica comentou da fase dos 3 anos, né? E aqui em casa a gente está se aproximando da fase dos 9. Então tem toda essa questão aí, né, que você falou desse nosso olhar, mas tem mais alguma coisa que você acha que é mais específico para essa fase, que a gente possa se preparar melhor? Ou tentar, né? Então, como eu disse, né, o conhecimento, ele pode ser como que uma gota de água que cai na semente correta, que eventualmente desabrocha, né? Mas ele sem coração não resolve nada. Então, existem livros específicos, eu acho que tem um que é A Criança aos 9 anos, se eu não estou enganada, tem uma versão brasileira já desse livro, se eu não estou enganada, eu não lembro, porque eu não li esse livro. Parece que eu vi, né, uns dias atrás. Enfim, você pode sim se informar um pouco mais, né, sobre a consciência infantil, o que acontece, né, o famoso Rubicão, o que está acontecendo, as fantasias vão caindo por terra, né, e de repente a criança se vê desnudada no mundo, né, ela cai um pouco de vez no mundo nesse momento e a fantasia já não serve mais como entreface para ela conversar com o mundo, né? Mas o que a gente precisa sempre, do meu entender, tá? E é a minha prática pedagógica. A minha prática pedagógica é, antes de mais nada, uma prática do encontro. Daquilo que acontece quando a gente se encontra. E a gente precisa, nesse sentido, por que eu estou dizendo isso? A gente precisa se certificar de que os meus conhecimentos não entrem no meio do encontro. Que a minha cabeça, com os saberes dela, né, não entrem no meio e ponham tudo a perder. Então, isso é vital do meu entender, do meu ponto de vista e de toda a minha prática pedagógica, né? Os conhecimentos, eles devem ser algo que adicione ao encontro sem atrapalhá-lo. Se o conhecimento está ali e ele me traz luz para eu me relacionar melhor com alguém, ele é um conhecimento iluminado pelo coração. Mas se ele está ali e ele atrapalha, e eu noto que ele atrapalha porque justamente eu percebo que a comunicação caiu, né? Eu não consigo mais conversar, a criança já me deu não, ela já virou as costas, né? Então aí eu percebo que o conhecimento está no meio do caminho, né? Então, os conhecimentos, eles tocam, né, na consciência da gente de maneira a nos despertar para coisas que eventualmente a gente estava dormindo, né? E é isso que eles fazem.
Se eles forem usados de maneira protocolar, de novo, se eles forem usados de maneira burocrática ou no meu falar cotidiano de maneira cabeçuda, né? Ou seja, eu quero enfiar o conhecimento goela abaixo da realidade, né? Não importa qual conhecimento eu tenho em mãos, ele vai me ajudar a não ser bem-sucedida no que eu estou tentando fazer, né? Então, isso é muito importante. Os conhecimentos não podem entrar no caminho do encontro. Eles podem ajudar a encaminhar o encontro. Enquanto eles estiverem fazendo isso, ótimo. Mas, normalmente, quando a gente desce para o coração, na sua sabedoria infinita, já pega tudo o que é preciso, né? Ele condensa tudo o que é preciso e dali só sai o que é preciso, né? Então, tem também uma calma nesse lugar, né? Eu não estou preocupada, muito pelo contrário. Eu estou ocupada do encontro. O meu foco principal é me encontrar com quem eu estou falando no momento, né? Sobre isso, eu gostaria de falar, de dar uma dica de filme para vocês, que é Um Lindo Dia na Vizinhança. Foi lançado no ano passado, com Tom Hanks, e é um senhor que fez um programa infantil durante 31 anos nos Estados Unidos. E ele fala, e aliás, a atitude dele, né, toda ela, é a arte do encontro. Então, quem tiver a oportunidade de ver, né, esse filme, assistam, porque assim, é uma aula linda sobre o que nós estamos conversando em forma de filme. Aproveitem, porque é muito, muito legal. E aí tem um videozinho no YouTube que chama The Best of Mr. Rogers, né? Eu acho que ele só está em inglês, mas quem tiver a oportunidade, dá uma olhadinha também, porque ali é ele em pessoa, né? E também dando essas mesmas percepções, né? Da questão do encontro, né? O que é importante? Todos os 9 fora. O que é importante? O que é vital? O que é essencial? É o encontro. É isso que tem que estar na pauta do dia o tempo todo. A gente precisa dar um jeito de nos encontrarmos, né? A gente precisa se encontrar. Para que o encontro aconteça, menos cabeça, mais coração, né? Aí tem caminhos, né? Como a Verônica, inclusive, trouxe, né? A meditação, né? Terapias, para você, eventualmente, né? Trazer mais, né? Essa energia para o coração, né? Eu mesma tenho um grupo de adultos, né? Que é de autoeducação, que acontece a cada 15 dias, por enquanto online, né? E que a gente toca nesse assunto o tempo todo, né? A descoberta do ser em nós e esse ser naturalmente no encontro com ele mesmo, com o outro que é ele mesmo, né? Então, tem esse grupo também. Mas tem muitas terapias, né? Muitos instrumentos hoje disponíveis para a gente ter uma melhor noção de nós mesmos e nisso trazer, né, para o coração, aprender ou lembrar, né, que a percepção do coração é sempre ampla, amorosa, tudo cabe, tudo se compreende, né? E aí o encontro é possível, né? E isso não é interessante, claro, só no ambiente familiar, né? Na escola, se a gente consegue promover isso, né? Se os professores conseguem promover um encontro em vez de uma aula, né? Nós estamos num bom caminho, né? Estamos num excelente caminho, se a gente promove encontros em vez de aulas, né? Meras aulas, né? Érica, muito bem-vinda. Depois eu passo para você aliás, a Mari me passa o seu contato, a gente põe sim no grupo. Sim, vamos lá. Fernanda, Roberta, muito grata. Todas muito bem-vindas. Fernanda também, outra Fernanda, acho. Tem duas? Enfim, eu acho que está de bom tamanho o nosso encontro de hoje. Né? Acho que fizemos um bom encontro.